Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de produção de conteúdo audiovisual. Eu sou o professor Amaury Neto. Hoje eu estou com o nosso querido professor Matheus Barbosa, que está sem câmera, mas ele vai dar o alô dele aí. E aí, Matheus? E aí, pessoal, tudo beleza? Tive alguns probleminhas em relação à saúde, mas estou de volta aqui para tocar o curso junto com o professor Amauri e espero que o curso seja bem legal para vocês. Show de bola. Então, desculpem aí o barulho externo, o pessoal está aqui na quadra, jogando bola, mas vamos lidando com as intempéries, as coisas que acontecem aí sem o nosso controle. Bom, hoje o conteúdo é a segunda aula desse nosso primeiro módulo. Módulo este que tivemos a primeira aula que foi lançada na quarta-feira sobre software livre. Essa nossa aula de hoje complementa o conteúdo dessa aula de quarta-feira. Então hoje nós falaremos sobre os tipos de licença para a produção de conteúdo. Claro que nós não vamos falar exatamente todas especificamente, mas vamos trazer as principais para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, tá bom? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar no âmbito mais geral. Matheus vai trazer duas licenças, que são licenças que elas, digamos, que não se contrapõem exatamente, mas elas têm dois pontos interessantes, A ideia de cada uma, é um pouco diferente uma da outra. E depois eu vou trazer mais duas licenças que aí sim são mais coesas, uma se relacionando com a outra, tá bom? Então, vamos lá. Falando no geral dos tipos, que nós vamos abordar, os tipos de licença que Matheus vai trazer daqui a pouquinho, que ele vai trazer primeiro essas licenças na aula de hoje, é a copyright e a copyleft. Então são esses dois tipos aí. Copyright e copyleft a gente escuta muito em copyright, com certeza. Sei que vocês têm mais contato com essa. Copyleft é uma licença que vai dialogar bastante com os conceitos que a gente viu na aula passada de software livre. Licenças para conteúdos abertos da mesma forma, dialogando com esse setor, e a Creative Commons também. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essas licenças. Então agora Matheus, ele vai falar um pouquinho mais sobre a copyright e na sequência a copyleft. Então Matheus, por favor, faça aí suas considerações. Muito obrigado, Amauri. Agora vamos falar um pouquinho sobre o tipo de licença copyright. Em resumo, no geral, copyright nada mais é do que um direito autoral, entre muitas aspas, sobre uma propriedade intelectual. Como assim? Ele assegura que o autor ele tenha direito sobre uma propriedade intelectual. Vamos supor que você é compositor de música, perdão, e você faz uma música e você patenteia aquela música. A partir do momento que que você dá essa patente à sua música, ninguém pode replicar ela e fazer um show, gravar um CD com a sua música sem a sua autorização ou com algum tipo de passe por sua parte, né? É, isso aqui é o que fala no segundo tópico, de fato, ela está protegida de cópias e modificações e não permite, de fato, a distribuição sem autorização. Vamos supor, um outro tipo de copyright é, por exemplo, venda de cópias de Windows. A Microsoft disponibiliza a venda do Windows, mas, de fato, a pirataria desse próprio software não pode ser feita. E ela é uma licença fechada que assegura que seus direitos são apenas do autor. Mas claro, se você tiver uma licença, você pode realmente ter aquele software. Pode passar, Mori. Copyleft, que é esse símbolozinho do C ao contrário, né? Ele é bem semelhante ao copyright, de fato, mas o que acontece no copyleft é que no copyleft você tem uma adição de termos de distribuição, o que torna assim a licença não tão restrita como seria a copyright de fato. Então, a partir do momento que existe uma licença de copyleft, essa licença, com todos os seus termos, claro, ela pode ser distribuída e não necessariamente precisa ser paga, de fato. Ela é uma licença aberta, ela pode ser alterada, sim, tem uma semelhança com software livre, a gente vai ver aqui para frente, e pode ser reproduzida por qualquer pessoa, mas os seus direitos têm que ser mantidos sempre, como está falando aqui no segundo tópico. Mas uma outra curiosidade em relação a copyleft é, em outro aspecto, o sentido duplo da alteração no termo está no fato que a palavra left significa livre, né? Então, basicamente, o que eu quero dizer com isso? Ela é uma cópia autorizada, porque ela quer dizer o contrário da frase que vem normal no copyright, que é tipo, todos os direitos reservados. Aí quando você fala de copyleft, que é o oposto, entre aspas, a frase se transforma em todos os direitos invertidos. Então quer dizer, não é reservado, qualquer pessoa pode ter acesso. Se tem uma inversão na frase, todas as pessoas podem ter acesso, porque a copyleft é livre e está passível de alteração. Pode continuar aí, Maurício.
Bom, então, dialogando com a Copyleft, a gente vai ver que as licenças para conteúdos abertos e também da Creative Commons é bem parecida com a Copyleft. Por isso que a gente traz primeiro o conceito de Copyleft, beleza, pessoal? Então, a licença para conteúdos abertos nada mais é que você, a partir do momento, como o Matheus falou, que a copyright ela restringe mais esse acesso, né, o direito de você ter aquilo até modificar, enfim. A licença para conteúdos abertos, ela vem pensada de uma forma de você ter um controle da criação desses conteúdos. Ela busca, melhor dizendo, você não, mas ela busca apresentar uma opção diferente do que a copyright apresenta, né? Então, ela quer, ao mesmo tempo, proteger os autores, né? Então, quem faz aquele conteúdo, ela quer proteger, quer que a pessoa seja reconhecida, mas também ela entende que há necessidade dos usuários de ter aquele conteúdo e também poder de criar, né, conteúdos a partir daquele conteúdo já criado. Enfim, né, fazer as modificações. Então, a licença para conteúdo aberto permite, né, já falando um pouquinho mais da sua permissividade, a reprodução da obra original, permite você criar obras e também reproduzir derivadas, ou seja, a partir dessa obra original, permite que você possa distribuir essas cópias do que ou da original ou a que você mexeu, né, a que você alterou, e também, né, permite, melhor dizendo, também necessita, ela precisa que, mesmo que você faça essa mixagem, essa mudança, você tem que mencionar o autor principal. Então, a licença para conteúdo aberto, ela vai dialogar um pouquinho mais com essa expansão do que você pode fazer a partir do material produzido. E já trazida a Creative Commons, ela é uma licença que a gente vai ver que fica mais exposta quando eu mostrar os próximos slides. Eu vou trazer cada tipo de licença Creative Commons, né? O Creative Commons, que é o CC, né? Eu esqueci de colocar aí no slide, mas é conhecida como CC. Ela ajuda a esses produtores, né, esses criadores de conteúdo, a manter os seus direitos, assim como eu falei da licença anterior, né, a licença para conteúdos abertos. Então, mantém essa ideia de proteger, né, o direito do autor, ao mesmo tempo de permitir que as pessoas possam copiar, possam distribuir, façam usos, né, do seu trabalho para fins não comerciais. Então, a Creative Commons, aqui fala assim, pelo menos para fins não comerciais, mas vocês vão ver que existem licenças da Creative Commons que permitem fins comerciais. A gente vai conseguir identificar, quando eu for mostrar os próximos slides, quais são as que permitem e quais são as que não permitem. Então percebam que a Copyleft, a Creative Commons e a licença para conteúdos abertos são geradas, permeiam no mesmo âmbito de dar mais brecha para você produzir esse conteúdo e das pessoas terem acesso. Então, eu, Matheus, por exemplo, poderíamos trazer só a Creative Commons e só trazer a licença copyright, porque é a que mais se distingue, para vocês terem uma ideia. Mas, enfim, a gente quis trazer cada uma porque são bem parecidas, porque, querendo ou não, saem na mesma visão, porém são representadas de forma diferente. Aqui falando mais do tipo de conteúdo, né, dos conteúdos abertos, mas aqui na Creative Commons, ela sim é uma licença para conteúdo aberto, só que ela é mais específica, porque a gente vai ver nos próximos slides, e a Copyleft é a generalização dessa ideia toda. Então, é como se nós tivéssemos o conceito de Copyleft. Dentro do conceito de Copyleft, nós temos o conceito dessas licenças para conteúdos abertos. Então, é como se fosse vamos pensar assim em conjunto, em matemático, não é isso? Nós temos lá o conjunto dos números inteiros, depois nós temos o conjunto dos números decimais e tudo mais, né? E vamos aumentando até chegar nos racionais e irracionais, enfim. Então, é como se tivéssemos o conjunto do Copyleft. Dentro de Copyleft temos a licença para conteúdos abertos e dentro ao mesmo tempo, dentro de Copyleft temos também a Creative Commons, que, querendo ou não, está inserida também em licença para conteúdos abertos. Beleza, pessoal? Então, falando um pouquinho mais sobre a Creative Commons, os seus respectivos tipos. Dentro da Creative Commons, vocês vão identificar, como eu falei, através dessa fotinho, né, CC, essa bola branca com bordas pretas e CC. Então é assim que se identifica a Creative Commons. Essa aqui é a licença mais, digamos que eu posso falar, mais abrangente. Ela aqui permite mais. É o que você pode fazer praticamente tudo que realmente a licença da Creative Commons permite. Ela é chamada, né, de CC BY, ou seja, Creative Commons BY 4.0, né, que a gente chama também, né, de atribuição 4.0 internacional. Todas são internacionais, né, então elas regem aí, né, o globo, enfim, não um país específico, né, a ideia é que tenha
passe as fronteiras dos países, então a internet em si consuma e siga o que cada licença pode fazer e o que essa licença faz de fato. Você pode compartilhar, né, o conteúdo, então quando você produz o seu conteúdo, inclusive você pode colocar essas licenças, né, já que vocês vão aprender agora, quando vocês produziram algum conteúdo e querem botar na internet, vocês podem produzir o conteúdo e justamente colocando essa tarja aí, que a pessoa que pesquisar, né, vai reconhecer qual é o tipo de licença que você quer né, dar ao seu conteúdo. Enfim. Então quem usa essa licença permite o compartilhamento, a pessoa então que acessar pode copiar, redistribuir o material em qualquer suporte, em qualquer formato. A pessoa também vai poder adaptar, né, mudar o seu material em si. Então ela pode remixar, transformar, criar a partir desse material para qualquer fim, mesmo que comercial, então permite sim para fins comerciais essa licença. E atribuição, porque você tem que dar o crédito apropriado para quem fez, né, quem produziu esse material. Então, ou provendo o link, né, para licença e aí indicando se mudanças foram feitas. Então, se você, né, tá pegando o material dessa licença, você tem permissão de compartilhar e adaptar, mas a sua obrigação é dar o crédito para o criador da obra original e permitir prover esse link para que a licença, né, essa licença, ela indique as mudanças que foram feitas, né, o que é que você fez aí de mudança. Então, essa é a licença mais abrangente. Passando adiante, nós temos a licença chamada de CC BY ou Creative Commons by SA 4.0. Nessa licença, a ideia é que você tenha o mesmo conceito de compartilhar, você pode continuar compartilhando, beleza? Copiar, redistribuir material, a pessoa que usa. A pessoa também pode adaptar, né, mudar como quiser, enfim, até para fins comerciais. Tem que dar o crédito, assim como na licença anterior. E aqui tem uma questão nova, que é o seguinte, que chama de compartilha igual. Se você mudar essa obra, se você remixar, né, transformar ou criar a partir dessa obra, desse material, você tem que distribuir também as contribuições com a mesma licença, ou seja, sobre essa mesma licença que o original. Ou seja, se o original você compartilhou como essa daqui, com essa licença, a sua obra também obrigatoriamente segue essa licença. Então, vamos lá, eu fiz um vídeo que tem da praia de Itapuã. Aí eu compartilho esse vídeo com essa licença. A pessoa que vê, ela tem que saber que se ela pode mudar, enfim, de qualquer forma, só que se ela for compartilhar o conteúdo que ela produzir a partir do meu, aí a pessoa vai e bota uma música, por exemplo. A licença dela tem que ser exatamente igual a essa minha. Então tem que ser essa mesma licença que está, o conteúdo produzido em cima dessa licença tem que ser divulgado, tem que ser licenciado de forma igual. Por isso que é compartilha igual. Beleza, pessoal? Passando adiante, temos a CC BY ND, também 4.0, né, internacional, que a gente chama de atribuição sem derivações. Interessante que eu não falei, mas nessa licença anterior a gente chama mais de atribuição compartilha igual, tá bom? Só para ficar claro para vocês. Então nessa terceira licença também permite o compartilhar, também e percebam nos ícones, né, que eu não pincelei na outra imagem, mas ali, né, não tem só o CC e o BY, já tem um SA, né, por isso que vem um círculozinho. Então esses ícones, digamos assim, eles indicam essa licença, né, a permissividade. Então nessa daqui já tem o ND depois do BY. Todas as licenças, já adiantando para vocês, de Creative Commons terá esse CC BY. Então sempre vai estar presente. Vai mudar só o que vai ter depois. Então na outra tivemos SA, que é o compartilha igual. Agora temos o sem derivações. O que é que acontece? A pessoa que usa essa licença pode continuar compartilhando, pode continuar atribuindo. Isso aí vai acontecer em todas as licenças. Beleza? Agora, percebam que, no caso, nessa licença anterior, tinha a possibilidade de você adaptar para fins comerciais. Aqui já está falando que não há esse processo de adaptação. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, se a pessoa mudar, como está ali em sem derivações, se você mudar, remixar, transformar, criar a partir desse material, você não pode distribuir o material modificado.
Então, se você não pode nem distribuir, você também não pode monetizar. Isso aí já fica subentendido. Então, é algo que você só pode consumir e continuar para você, sabe? Então, fica no seu computador, você não pode distribuir. Então, você pode ter acesso. Então, dialogando, qual é o grande lance da licença Creative Commons é que todos podem ter acesso, mas não, nem todas as licenças Creative Commons permite você distribuir, permite você monetizar, enfim. Por isso eu estou mostrando cada um para vocês entenderem o que é que cada uma pode. Então, nesse caso aqui, é a licença que não pode ser distribuída. Beleza? E se você modificar, no caso, né? Então tem que manter para você se você modificar a licença. Mas, se for o conteúdo original, você pode copiar, né? Você pode... enfim, você pode, no caso... como é que eu posso falar? Você pode continuar divulgando, né, o material, mas sem modificação. Tem que ser o material exatamente original. Se você mudou, aí já não pode. Beleza, pessoal? Continuando, temos aqui uma licença já. Percebam que ele está restringindo cada vez mais. Começamos com a mais abrangente, estamos indo para as mais restritas. Essa licença aqui é chamada de CC BY NC SA, como está ali nos ícones, que no caso, falando, né, o nome dela é Atribuição Não Comercial Compartilha Igual 4.0 Internacional. O que acontece? Nessa licença você pode compartilhar, como eu falei, todas podem. Você pode adaptar, mas você não pode adaptar comercialmente falando. Então você não pode usar, na verdade não é nem adaptar, você não pode usar essa licença, né, esse material você não pode utilizar para fins comerciais. Então você pode mudar o material, mas você não pode comercializar a partir dele, certo? Então você deve atribuir o crédito, né, enfim, como todas as licenças já falei também, não pode comercializar e você, se você mudar, né, essa licença, você tem que distribuir da mesma forma, né, sobre essa mesma condição, beleza? Mantendo essa licença, caso tenha esse processo de alteração, de mixagem, transformação, enfim. Assim como eu tinha lá no compartilha igual, porque o conceito do compartilha igual é esse aí do SA. Mais uma licença, que é a licença do Atribuição Não Comercial Sem Derivações 4.0 Internacional, mais conhecida como CC BY NC ND 4.0. Permite que você compartilhe, você pode copiar e redistribuir o material. Você pode não, você tem que atribuir, né, o crédito para o autor. Você não pode comercializar e também você não pode mudar. Então, no caso, você não pode distribuir o material, né? Se você modificar, você não pode distribuir esse material. Então, ao mesmo tempo que você não pode comercializar, você também não pode distribuir o material que se sofrer alteração, né? Então, o material remixado. Tem que ficar somente com você, né? Que é o autor desse novo produto, né? Desse novo conteúdo que foi produzido. De resto, pessoal, essas foram as referências que a gente utilizou para gerarmos essa aula. Lembrando que essa é a última aula desse primeiro módulo. Então, terça-feira estaremos à disposição, tanto eu e Matheus. A gente vai conversando no WhatsApp, caso vocês tenham dúvidas, beleza? Sobre essas licenças. Porque é importante vocês saberem isso. Porque vocês vão, né, meter a mão na massa nos próximos encontros. Terminamos então nosso módulo, importante salientar, que terminamos o nosso módulo de conteúdo mais, como é que eu posso dizer? Um conteúdo mais teórico, beleza? A gente vai adentrar agora nas ferramentas, então a gente vai começar a ver um pouquinho mais nessa parte mais prática mesmo do conteúdo. E, como eu falei, todo módulo, ao final dele, temos uma avaliação. Então vamos ter uma avaliação desse módulo, né? Primeiro, dessas duas aulas, que no caso vai ser um formulário. Eu e Matheus vamos bolar aí questões. Nada muito difícil, gente. Só 5 questões mesmo. O formulário do Google a gente vai disponibilizar lá no Google Classroom. Beleza? Lembrando que essa avaliação vale 0,5. Então, 5 questões, então cada uma vai valer 0,1. Então a gente não vai fazer nada grandioso não, algo que seja rápido ali, só para vocês refrescarem a memória e ver se vocês conseguirem entender direitinho. A gente vai falar depois quanto tempo vai ficar essa avaliação, até quando vocês têm que entregar, beleza? Mas lembrando então da nossa aula de terça, quem tiver a necessidade de se encontrar com a gente para tirar dúvida ou qualquer outra coisa, terça-feira estamos à disposição, a gente vai se comunicando no grupo. De resto, desejo a todos um excelente, né, Dia das Mães, aí estamos gravando essa aula antes do Dia das Mães, e um bom final de semana. Vou deixar Matheus também se despedir aí de vocês.
Então é isso, pessoal. Desejo um ótimo final de semana para vocês, um ótimo Dia das Mães e nos vemos nos próximos encontros. Foi um prazer estar com vocês hoje. Valeu, pessoal.